Lula falou também sobre a criminalização dos políticos. Vamos ouvir. Ô Igão, você pode não gostar de política. Tá? Você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, sabe, Haddad é ladrão, Fernando Henrique Cardoso é ladrão, Bolsonaro é ladrão, Dória é ladrão. Você pode dizer tudo o que você quiser. Mas mesmo você pensando assim, você pensa o melhor para o seu país, você pensa o melhor para o seu povo, você pensa o melhor para você. Então, se você acha que todo mundo não presta, você tem que decidir escolher um cara que presta. E esse cara que presta não é os outros, é você, cara. Então coloca o político que você tem dentro de você para fora e seja você o político decente, sabe, porreta, sabe, que você quer. Não tem outro jeito. Você não pode querer que eu seja a pessoa que você quer que eu seja. Não, eu sou eu. E uma última partezinha, um último trechinho, Lula falou sobre fazer autocrítica, e daí ele diz que prefere ser criticado pelos outros. Dá uma olhada. Sabe o que às vezes eu fico irritado? As pessoas falam, você não faz autocrítica, você não faz autocrítica. Ora, por que vou eu mesmo me criticar? Deixa meu adversário me criticar, pô. Porque vai ter gente que fala assim, o Lula foi no Pode Pai e só contou vantagem, só contou as coisas. Eu nunca vi ninguém pedir para o Fernando Henrique Cardoso fazer autocrítica. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém pedir só para o PT. Você não tem autocrítica, você não tem autocrítica. Não, gente, sabe por que eu não me faço autocrítica? Porque eu quero que você faça a crítica. Me critique, por favor. Fale mal de mim. Fale o que você acha que eu não fiz. Por que eu tenho que falar? Além de eu fazer, eu tenho que falar mal de mim? Porra, vocês também querem muita coisa de mim. Querem muita coisa de mim. Leandro Fortes, que bacana essa entrevista, né? A gente comentava um pouquinho aqui nos bastidores como foi legal, como o Lula tá na melhor forma, assim, super afiado nas respostas. Tava se sentindo muito à vontade ali, né? Eu achei que ele estava dando aula para os dois jovens que ficaram fascinados, inclusive, com essa figura do ex-presidente Lula. E adorei a pergunta do camarão. Não sei se todo mundo conhece o porquê dessa pergunta, né? Deixa eu até explicar. Teve um lançamento do filme Marighella, em que o MST serviu, né, camarão. E daí isso virou um maior bafafá nas redes sociais, porque criticaram o MST por estar comendo camarão, por estar distribuindo camarão. E daí isso virou, enfim, uma grande crítica ao MST. E daí a resposta do Lula foi perfeita. Inclusive eu ouvi o Leandro falando sobre isso de manhã, falou que ele deu uma aula de marxismo, inclusive, né, Leandro? Olá, tudo bom? Deu uma aula, Thalita, de marxismo. Aquilo é marxismo puro, aquilo é Marx puro, aquilo é avaliação crítica da mais-valia. Você tem tudo que o trabalhador produz, ele tem direito a ter acesso. É a mesma discussão estúpida que se tem sobre comunista de iPhone, socialista de iPhone. Tudo que o trabalhador produz, ele tem que consumir também. Essa é a ideia do socialismo, né? Por isso que o marxismo, quer dizer, por isso que o socialismo, no caminho para o comunismo, ele prega a tomada dos meios de produção. O que o Lula estava falando ali era a tomada dos meios de produção, é a ditadura do proletariado. Quer dizer, o que determina as relações do capital e o trabalho não é o capital, e sim o trabalho. Daí o nome ditadura do proletariado. Então, o Lula foi esplendorosamente simples. Eu acho que esses dois rapazes nunca vão esquecer essa aula que tiveram. Nunca, nunca. Eles saíram de lá melhores do que entraram, esses dois meninos. Eles nunca vão esquecer disso. Tenho certeza que eles vão ser multiplicadores das ideias de Lula a partir de agora. Porque o Lula estava muito à vontade, o Lula estava no ambiente dele, podendo falar da maneira que ele gosta de falar, simplificando, decodificando, que aliás é uma característica que o Lula desenvolveu ao longo dos anos. Eu entrevistei Lula pela primeira vez, eu era muito garoto, ele é muito mais jovem, tinha 20 anos, né? Em 89, eu tinha 23 anos, ele era muito mais. E ele era muito mais prolixo para explicar as coisas. Eu lembro bem que ele tinha uma certa dificuldade para explicar as coisas. Hoje é um homem que fala literalmente sobre qualquer tema da maneira mais simples possível e você compreende imediatamente o que ele está falando. Ele não precisa nem recorrer muito para essas analogias de futebol que ele gosta e tal. A explicação dele já é simples, porque a cabeça dele já processou tudo que tinha que ter processado, né? A gente fez uma entrevista lá no DCM com o Fernando Moraes, e o Fernando Moraes falou isso, ele saiu da cadeia muito diferente do que entrou, muito melhor do que entrou.
saiu com uma visão anti-imperialista muito mais sofisticada, entendeu melhor os processos, entendeu melhor o papel da esquerda no Brasil, no mundo, entendeu que não pode ser ingênuo em relação à direita brasileira, em nenhum momento não pode abrir nenhuma brecha para a direita brasileira, embora essa discussão sobre vice-presidência com Alckmin é uma brecha sendo aberta para a direita. Mas, enfim, são as contradições que fazem parte do processo político. Mas, assim, a entrevista em si, Thalita, os tópicos, a maneira como ele está desenvolto, é realmente impressionante, viu? Impressionante. Eu achei que ele se comunicou muito bem com a juventude, né? Porque o Podpah é um podcast voltado para essa juventude, sim, né? E ele conseguiu se comunicar muito bem. Porque, assim, ele tratou de temas importantes com uma leveza, né? Com um diálogo fácil, um discurso fácil de se entender. Eu acho que é um caminho importantíssimo, inclusive, porque a gente sabe que tem essa juventude que realmente ela cresceu ali num momento em que a política é muito demonizada, né? Então ele fala também sobre isso, sobre o fazer política, e é um discurso tão importante, tão poderoso esse, né? Pois é, ele valoriza a política, ele diz que não há solução fora da política. Porque, presta atenção, Bolsonaro e Lula, eles são duas pessoas que vieram da pobreza. Bolsonaro também veio da pobreza, é um homem de uma família pobre. Só que a opção dos dois é completamente diferente, a visão de mundo dos dois é completamente diferente. Bolsonaro se distanciou da pobreza, ele vê a pobreza como um problema na vida dele, do país, enfim, é um cara de direita. Ele acha que é o seguinte, que você tem que esquecer a pobreza. É pobre quem quer, e se não der para cuidar, que se danem os pobres. O Lula nunca tirou isso da cabeça. Ele voltou a falar da grande obsessão da vida dele, que é fazer as pessoas comerem, Thalita. Ele diz que ninguém fica inteligente sem comer, não adianta. Ninguém fica inteligente sem comer. O discurso dele, o discurso histórico dele, quando ele tomou posse em 1º de janeiro de 2003, ele disse que ficaria satisfeito se ao final do seu mandato todos os brasileiros estivessem fazendo 3 refeições diárias. Lá ele falou de novo, eu não vou descansar enquanto eu souber que tem uma criança que vai dormir com fome. Não vou descansar. E ele realmente não descansou. Né? Ele deu pleno emprego quando ele era presidente da República e tirou 40 milhões de pessoas da miséria. 40 milhões de pessoas. Sei lá, vê quantos países têm 40 milhões de habitantes. São muitos, viu? Então ele tirou nações inteiras da miséria. É como se um homem fosse lá e transmutasse, né, a água em vinho, né, fizesse milagres mitológicos. Então ele tem o que falar. E olha, outra coisa que é importante, Thalita, as pesquisas indicam que ele está muito, todas elas, que ele está muito na frente. E tem esse pessoal que está na rabeira, que está se digladiando sem nenhuma condição de poder sentar em nenhum momento com esse cara para conversar. Como é que o Sérgio Moro, que é um indigente intelectual com gravíssimos problemas cognitivos, gravíssimos, completamente descolado da realidade, né? Um menino até hoje de classe média branca, mimado, né? um bocoió completo, vai falar sobre miséria, vai falar sobre fome. Lula sentiu fome, ele explica física e culturalmente o que é a fome. Ele explica. Você sente a fome com ele, sente a dor da fome. Ele fala uma hora que você não sabe o que é sentir a lombriga maior comendo a menor dentro da sua barriga. Você sente o seu organismo num combate com a fome e a doença. Várias vezes ele passou fome, ele conhece. Então, quem passou fome, e não é pouca gente no Brasil, se identifica com ele. Quem pretende sair da fome se identifica com ele. Então a gente tem hoje um candidato muito melhor do que os outros, mas não tem nem comparação. O Bolsonaro é carne queimada, Moro é carne queimada. O Ciro Gomes se transformou numa pessoa patética. Deveria agora, como última chance da vida dele, fazer uma autocrítica pública, né? Se martirizar publicamente, falando: eu sou um idiota no que eu fiz, no que eu falei sobre Lula, eu quero dar o meu apoio para a gente ganhar essa eleição no primeiro turno, levar comigo o PDT, os meus eleitores, os meus seguidores, pedir perdão pelas insanidades que eu venho cometendo e se deslocar para a esquerda e tentar se acomodar nela para morrer pelo menos em paz.
Porque assim, a chance que o Brasil tem agora de se eleger esse cara do primeiro turno é uma realidade. E a gente tem que se livrar do Bolsonaro o mais rapidamente possível. Porque tem uma questão em jogo, Thalita, que é muito importante, que é o processo de transição entre esse governo do Bolsonaro e aquele que vai ganhar as eleições, que provavelmente será o Lula. Eles vão tentar destruir as provas dos crimes, eles vão tentar destruir fisicamente o país, tentar deixar uma terra arrasada e sabotar tudo que eles puderem sabotar. Então, a gente vai ter que ser muito vigilante em relação a tudo isso. É preciso o apoio de todo mundo. Eu fico muito feliz que o Lula esteja à frente das pesquisas e esteja demonstrando que tem uma capacidade política, intelectual, emocional muito, mas muito maior, incomparavelmente maior do que esses ratos que disputam na rabeira das pesquisas a eleição com ele. Eu fui anotando um monte de coisa aqui conforme você falava, porque eu fui lembrando de alguns trechos, inclusive, da entrevista dele ao Podpah. Quando ele fala sobre a fome, né, ele diz que ele só foi comer pão quando tinha 7 anos de idade, que era uma coisa que você comia quando estava doente, inclusive, né, porque não era algo normal. Pão, que ele levava a marmitinha, né, sem mistura, sim, comia ali meio escondido na fábrica, porque tinha vergonha também. Arroz, feijão, isso. Então, assim, foi muito bacana a entrevista, eu acho que também por isso, porque ele trouxe muito desse lado humano, né, da gente se identificar, da gente saber que ele fala da fome com essa experiência que viveu, e por isso quer mudar com tanta garra, assim, essa realidade que a gente tem agora. Ele fala também num momento, quando ele está comentando sobre política, que ele encontrou uma catadora de materiais recicláveis nesses encontros que ele fazia, né? E que ela comentou com ele que tinham perguntado para ela qual a diferença entre direita e esquerda, e que ela explicou, não, direita são aqueles que pensam para os ricos e a esquerda é aquela que pensa para os pobres, né? E eu achei muito interessante nesse momento, porque os dois ali, né? Os dois... o Igão e o Mitico, né? Eles concordam quando o Lula traz essa reflexão da catadora. Então, assim, em relação a essas diferenças entre direita e esquerda. Achei muito bacana. Agora, você citou, Leandro, as pesquisas eleitorais. E hoje saiu essa pesquisa, né, no estado de São Paulo. Te surpreendeu, no estado de São Paulo, Lula aparecer tão à frente assim? Não me surpreende, porque eles não têm como manipular. Isso é a prova absoluta, Thalita, que eles não estão tendo margem de manipulação. É tão escandalosamente na frente a presença do Lula em todos os cenários, em todas as regiões, de todas as formas possíveis, que eles não têm espaço de manipulação. Mas eu acho que eles estão fazendo o seguinte cálculo, não tenho certeza, de que mostrando o Lula à frente, mostrando que mesmo veículos conservadores, né, porta-vozes do mercado financeiro e das classes dominantes, estão tendo que colocar que o Lula está à frente, eles estão demonstrando o perigo que é o Lula, estão dando um aviso para as classes dominantes. Olha aqui, se a gente não transformar o Sérgio Moro no cruzado que irá nos salvar da corrupção petista e do comunismo ateu e todas essas bobajadas que eles alimentam para as pessoas ignorantes e os incautos, o Lula vai ganhar. Então, eu acho que eles estão tendo esse ato aparente de generosidade como uma forma de encher de medo a classe média, de apavorar a classe média, de apavorar o sistema financeiro, de apavorar, enfim, as classes dominantes brasileiras, para que eles se empenhem e deem todo o dinheiro que tiverem, o seu ouro, as suas joias, para a campanha para transformar o Sérgio Moro numa pessoa decente, o que é impossível. Trata-se de alguém com gravíssimos problemas cognitivos, um indigente intelectual e jurídico, um medíocre, um sujeito que não consegue falar, e não é só porque tem a voz de marreco, porque ele não consegue falar, porque ele não tem o repertório intelectual para montar estruturas de frases, de ideias que são necessárias para que você possa falar para as pessoas. Quando perguntaram a ele sobre pobreza, ele disse que ele gaguejou, afinou a voz e disse que pobreza é uma coisa simples. Para resolver uma coisa simples, quer dizer, ele não tem ideia, Thalita, do que seja pobreza. Ele nunca conviveu com a pobreza, ele não sabe o que é pobreza, ele nunca se interessou pela pobreza. E agora ele quer ser presidente do Brasil. Para quê? Ele vai ser um funcionário do sistema financeiro, vai ser um funcionário da extrema-direita, mais punitivista e mais cruel. Ele quer implantar um regime de terror policial no Brasil e submeter o Brasil como colônia
aos Estados Unidos. É isso que ele quer fazer. Entregar todas as riquezas brasileiras, fazer do Brasil uma colônia e ele ser o governador-geral dessa colônia. E o Lula não vai deixar que esse rato se crie. Nem Lula, nem nós, nem ninguém decente do Brasil. O povo brasileiro já despertou para isso. Quanto ao Bolsonaro, não há mais nada a dizer desse cara. É carne queimada. Bolsonaro não vai a lugar nenhum. Ele sabe que não será eleito. Ele está lutando pela sobrevivência dele, para não ir em cana. Em cana. Ele está apavorado porque ele sabe que vai em cana. Ele e os filhos bandidos dele vão todos em cana. E por isso que ele está desesperado. Ele começou uma guerra agora com o Moro, porque a única chance de ele ter alguma chance é ele evitar que o Moro coma as entranhas dele. Mas o Moro está comendo. As pesquisas estão mostrando que o Moro já ultrapassou o Ciro e está chegando no Bolsonaro. Então ele está se pretendendo a terceira via. Mas vai ser assim, eles estão disputando para ver quem vai perder a eleição do Lula. Prova dessa insignificância de Bolsonaro é que a live dele de ontem, que ele fez inclusive ao mesmo tempo do podcast, né, do Podpah, a live dele tinha 10 mil pessoas. O Podpah com o Lula chegou a 300 mil pessoas. Então, assim, é realmente uma provinha dessa insignificância de Bolsonaro nesse momento. Agora, Leandro, essa mesma pesquisa IPESP lançada pelo Valor Econômico, publicada pelo Valor Econômico, traz também intenções de voto para o governo do estado em São Paulo, né? E daí tem Alckmin à frente. Você sabe que eu falei com muita gente sobre essa chapa Lula-Alckmin, não falei ainda com você, então quero trazer isso agora. Porque eu conversei com o César Calejão essa semana, jornalista e escritor, e ele disse que um dos motivos para talvez o Lula estar querendo, né, formar essa chapa é para conseguir votos em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral. Bom, essa pesquisa deixa claro que ele consegue votos sem Alckmin. No entanto, por outro lado, a pesquisa também lança Alckmin tentando talvez jogar água fria nessa aliança, né? Porque olha só, Alckmin, você está em primeiro aqui no estado, você realmente vai querer formar uma aliança, sendo que você tem a oportunidade de ganhar o governo do estado? Então, assim, como que você está vendo esse cenário de aproximação dessas duas figuras políticas em relação também a essas pesquisas eleitorais? Eu acho que a possibilidade de Alckmin ser vice-presidente do Lula é temerária. Alckmin é uma figura lamentável. As pessoas a esquerda brasileira é muito carente, né? Basta que alguém peça desculpas. É um relacionamento da própria cultura cristã. O cara pede desculpa, se confessa, faz um ato mínimo de contrição e todo mundo já acha que o sujeito é um santo. Ele é um fanático, inclusive religioso. É um ladrão de merendas. É um sujeito que usou e abusou do monopólio da violência do Estado para massacrar trabalhadores, privatizou, é privatista, né? Privatizou o que pôde privatizar de São Paulo, fez sempre um governo excludente, aumentou a miséria, a violência, a pobreza no Estado de São Paulo, fez do Estado de São Paulo um reduto elitista, um governo voltado só para os ricos. E agora, né, a esquerda está abrindo os braços, a esquerda é muito generosa, está, né, abrindo os braços na possibilidade desse cara ser vice. Eu acho temerário, mas repito, se ele for o vice do Lula, eu vou votar no Lula do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque todo mundo que vai votar no Lula vai votar no Lula do mesmo jeito. E eu duvido, Thalita, que haja um único ser humano que vote no Alckmin, que vai mudar o voto e vai votar no Lula. As pessoas que estão em torno da ideologia, da criatura Alckmin, são pessoas como eles, são antipetistas, são anticomunistas, são antiesquerdistas, são reacionários, são cruéis. Você acha que essa gente do interior de São Paulo, que vota nos tucanos há 30 anos, vai votar no Lula porque o Alckmin, que não vai estar mais no PSDB, está indo ser vice? Vão chamá-la de traidor, vai tirar voto até. Eu acho um movimento desgraçadamente mal pensado. Mas digamos que aconteça, eu repito, eu vou votar no Lula, eu acho que todo mundo tem que votar no Lula, com Alckmin, sem Alckmin. O meu medo é que quando você bota uma figura dessa dentro do governo, ainda mais na estrutura de vice-presidente da República, você está colocando um outro Temer. Não se enganem. Ah, mas o Alckmin é diferente. Não é diferente, é pior. O Alckmin experimentou um poder que o Temer nunca experimentou, foi experimentar quando deu o golpe. O Alckmin vai sonhar em ser presidente da República. E se o Lula morrer, o Lula é velho, ele pode morrer. Se o Lula morrer, o Lula for impedido, se ele não conseguir maioria, se der um golpe de novo no Senado e na Câmara, assume o Alckmin e aí acabou o Brasil.
Aí acabou o Brasil, porque não vai estar na mão de um boca podre, de um psicopata. Vai estar na mão de um profissional do crime. Vai estar na mão de um especialista do crime, que vai aí sim fatiar, privatizar, entregar cada milímetro do patrimônio público brasileiro, que vai reprimir cada movimento dos trabalhadores, que vai privatizar tudo, educação, SUS, o diabo a quatro. Para que você quer ter um cara desse no governo? A troco de quê? Para o Haddad ganhar em São Paulo? Vocês acham que saindo do Alckmin, os votos que eram do Alckmin vão para o Haddad? As pessoas estão se tornando o quê? Malucas, ingênuas? Em que sentido? Se sair o Alckmin, é o candidato conservador que vai substituí-lo, que vai herdar os votos do Alckmin. Não é o Haddad. Isso não faz sentido. Isso é matemática básica, que até eu, que sou jornalista, portanto um foragido da matemática, sou capaz de interpretar. Então, assim, eu acho essa discussão lamentável. Se for adiante, e às vezes o PT faz coisas lamentáveis e as leva adiante, eu não tenho problema, vou continuar votando no Lula e tenho certeza que todo mundo vai votar no Lula, mas eu vou estar sempre com o pé atrás com esse vice-presidente que vai estar conspirando. É um cara de direita, de extrema direita, é fanático religioso ligado ao Opus Dei. É um Malafaia da Igreja Católica. Só que é mais limpinho, como todo mundo, né? Como toda essa direita tucana. É mais limpinho, não fala palavrão, né? Sabe ser educado, puxa a cadeira para as damas, abre a porta para as mulheres. É assim, ele engana muito bem, mas no fundo ele é exatamente como o Moro, mais perigoso do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um traste humano. O Bolsonaro, o Lula se refere a ele muito bem, é uma anomalia que tomou conta do sistema. O Alckmin é o sistema. Ele vai saber operar o sistema como jamais o Bolsonaro, com a sua ignorância, a sua tosquice, a sua psicopatia, vai conseguir. Se o mundo, se a direita fosse um hospício, o Alckmin era o dono do hospício e o Bolsonaro é o paciente. Não tem simetria entre eles. Então, eu acho que essa possibilidade do Alckmin é temerária, é uma coisa absurda, mas eu já estou tão acostumado com absurdos que eu estou acostumado a tocar a vida quando eles acontecem, viu, Thalita?